Você pode celebrar a Jesus porque Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Vamos à palavra. Primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 3 e versículo 16. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 3 e versículo 16. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu vou tentar pular as introduções, os desenvolvimentos. Eu vou tentar ir o mais rápido possível para as aplicações. Eu não quero gastar o seu tempo, mas eu quero entregar tudo e apenas o que Deus colocou no meu coração. Capítulo de número 3, versículo 16 do segundo livro dos reis, diz assim a palavra: assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas nesse vale. Quem sabe, se você está com a versão revista e corrigida, ela diz assim: fazei neste vale muitas covas. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão o vento e nem a chuva, contudo neste vale ficará cheio de tanta água, que beberão vocês, os seus rebanhos e os outros animais. Mas para o Senhor isto ainda é pouco, porque Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Versículo 20 diz assim: no dia seguinte, na apresentação da oferta da manhã, a água veio, descendo na direção de Edom e alagou a região. 21 de 2 Reis 3 diz assim: quando os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem bem cedo na manhã do dia seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas, a água pareceu vermelha como sangue. Repita comigo: como sangue. Então gritaram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram no acampamento de Israel, os soldados israelitas os atacaram e os puseram em fuga, entraram no território de Moabe e os arrasaram. Senhor, te damos graças pela tua palavra que é santa, fiel e verdadeira. Fala conosco, me dá da tua graça para transmitir aquilo que os teus filhos precisam ouvir. Senhor, me cobre com o teu manto sagrado. Me ajuda a ser compreendido do menor ao maior, do crente mais experiente ao crente mais novo na fé. E que essas palavras possam ficar marcadas no coração de todos quantos estiverem ouvindo e recebendo o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus oramos, e aqueles que creem dizem amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. O texto que temos em mãos não é tão conhecido quanto outras passagens mais famosas das Escrituras, mas é um texto muito poderoso e revelador. É um texto profético que tem um conteúdo extraordinário, e eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendo aqui. O texto fala que quando morreu Acabe, marido de Jezabel, rei de Israel, a nação de Israel estava dividida agora em duas partes. Ao norte, Israel; ao sul, Judá. Norte com 10 tribos, o sul com 2 tribos. E agora reis diferentes se sucediam no governo de ambas as nações. Havia ainda uma aliança de sangue, pois as duas nações, Judá e Israel, eram descendentes do mesmo pai, o pai Abraão. Só que depois do governo de Salomão, a nação se dividiu politicamente. E agora reis diferentes se sucediam. Alguns reis foram bons, temeram a Deus, foram fiéis ao Senhor. Outros se desviaram e trouxeram a idolatria e o pecado a Israel, e por causa da sua má liderança e do seu mau exemplo, fizeram com que o povo também pecasse. Um dos maiores exemplos de um rei desviado da direção de Deus foi Acabe. Eu falei ainda ontem no retiro, quando eu pregava sobre flechas, como flechas nas mãos do valente, sobre esse rei, como a morte dele aconteceu. Uma flecha
lançada a esmo que o atingiu no campo de batalha, e a promessa, a profecia de Micaías se cumpriu sobre a sua vida. Então Acabe se casou com Jezabel, uma mulher pagã, instaurou o culto a Baal e a Azerá dentro de Israel, levantou postes ídolos, se desviou o povo. Mas Acabe foi um rei que governou com punhos de ferro, como se diz, porque ele foi um rei muito mau, poderoso, mas que dominou algumas outras regiões, inclusive a região de Moabe. O rei dos Moabitas se chamava Mesa, e quando Acabe morreu, esse rei Mesa viu a oportunidade de se ver livre do poder que Israel exercia contra ele. Eles pagavam impostos, tributos para Acabe. Quando Acabe morre, o seu filho Jorão assume o governo, e o rei dos Moabitas mandou uma mensagem a Jorão dizendo: não vou pagar mais os tributos. Mudou o rei, eu tenho uma oportunidade e vou me ver livre dessa opressão de Israel. Mas Jorão, sem avaliar suas defesas e a sua capacidade, declara guerra aos moabitas, dizendo: como foi no tempo do meu pai, vai ser comigo. Se o meu pai governou com punhos de ferro, eu vou governar da mesma maneira. Como você pagou tributos para o meu pai, você vai pagar para mim. Aí o rei dos moabitas não cedeu, não houve negociação, não houve política entre eles, e então eles vão para uma guerra declarada. O problema é que quando Jorão, rei de Israel ao norte, declara guerra, ele percebe que o seu exército não é o suficiente, não é forte o bastante para lutar contra o exército dos moabitas. Então ele busca uma aliança com o reino do sul. Afinal de contas, também eram descendentes do mesmo pai Abraão, e mesmo sendo reinos agora politicamente separados, ainda existiam alianças. Ele pega o telefone da AT&T, da T-Mobile, e liga para o seu colega, o reino do sul, que era Josafá. Quem já ouviu falar no nome Josafá? Josafá era o contemporâneo dele, e ele reinava no sul, enquanto Jorão reinava no norte. Só que diferente de Jorão, que era desviado, diferente de João, que não servia a Deus, que era filho de Acabe, não era tão ruim quanto seu pai, mas seguia nos caminhos do seu pai e da sua mãe Jezabel, Josafá temia o Senhor. Josafá teve algumas más escolhas na vida, não foi um homem 100% correto, mas ele servia a Deus. Eu cresci numa igreja muito tradicional, eu sou assembleiano, e eu me lembro que o meu pastor, ele tinha um pouquinho de ranço com outras igrejas, principalmente as comunidades mais, segundo a visão dele, liberais, principalmente na questão dos usos e costumes. E aí eu lembro dos cultos de doutrina, quando meu pastor ia pregar, e ele falava que Abraão congregava na Assembleia de Deus. Ló era dessas comunidades aí, não é? Quando ele queria se referir a alguém que era muito crente, ele dizia: esse personagem da Bíblia era da Bleia. Agora esse aqui era de outra igreja, ou seja, não era muito crente. Mas a gente sabe que Josafá temia o Senhor, era fiel a Deus, mas teve algumas escolhas erradas. E quando Jorão pede ajuda para Josafá, Josafá erra porque ele não consultou o Senhor. E ele simplesmente respondeu no impulso da amizade com Jorão. Chamo a sua atenção aqui para um detalhe: cuidado com as suas amizades, cuidado com as ligações que você atende, cuidado com as conversas que você ouve, cuidado com as coisas que você fala, cuidado com as respostas que você dá sem antes orar e buscar a direção de Deus. Josafá, ele assina um contrato de guerra junto com Jorão. Ele diz: teu povo é meu povo, teu exército será o meu, e a tua guerra a partir de agora também é minha. Bora junto lutar essa guerra. Aí chamaram outro rei de Edom, que era também da aliança, e esses 3 reis vão descer contra os moabitas na batalha pelo caminho do deserto. Até aqui parece muito bonito, uma aliança, uma coalizão, mas eles estão indo sem a direção de Deus. Eu chamo a sua atenção mais uma vez: cuidado com as alianças que você faz, com as pessoas que você coloca na sua mesa, com as pessoas que você chama de amigos. Cuidado com o que você faz sem antes buscar a direção de Deus. Eu me lembro de uma vez em que eu estava numa pindaíba, numa prova, sem grana, não tinha carro para ir viajar para pregar lá no Brasil, e nós orando para Jesus nos dar um carro. Aí um dia, no meio dessa luta, e a gente em oração, liga uma pessoa de uma outra cidade dizendo: pastor, eu senti de Deus de te ofertar um carro
meu coração se encheu de alegria. Fiquei muito feliz porque nós estávamos orando por uma providência, exatamente essa providência. Mas é muito difícil alguém sentir, principalmente no Brasil, e ter condições de doar um carro. Na hora, eu fiquei muito feliz e o Espírito Santo veio ao meu coração com equilíbrio emocional. Porque como um pregador, como um necessitado, eu queria dizer obrigado, onde é que eu posso pegar? Pode ser para amanhã, para ontem. Aí o Espírito Santo disse, primeiro ore. Você não pode tomar nenhuma decisão sem antes orar, porque a oração previne você de passar por dores de cabeça desnecessárias. Eu disse, irmã, muito obrigado, agora eu vou orar e pedir direção para Deus se eu devo receber ou não. Não me leve a mal, mas é o que eu preciso fazer, é o que o Espírito Santo está me mandando fazer. Ela ficou braba, insistiu, e aí eu disse, não, eu já ligo para a irmã, eu vou orar primeiro aqui. Quando eu dobrei o joelho para orar, eu não orei uma semana, eu não orei nem um dia inteiro, foi uma primeira oração. O Espírito Santo falou comigo e disse, não sou eu quem estou mandando esse presente, não receba. Eu disse, Deus, só para ver se a gente está no mesmo canal aqui. Eu estou sem carro, a irmã quer me ofertar um carro. E aí eu oro para o Senhor, para quem eu pedi o carro. E aí o Senhor disse que não é para receber. Ele disse, tem muito carro nessa frase. Você precisa estar na minha dependência. Não aceite. Aí quando a irmã ligou de volta, eu disse, irmã, por favor, me perdoe. Eu estou com muito... Porque a pior coisa é pobre e orgulhoso, né? E ela vai pensar que eu sou orgulhoso. Mas irmã, por favor, não pense mal a meu respeito. Mas eu orei e eu não senti paz. E por favor, doe esse carro para outra pessoa, para outra igreja, ou para uma obra social. Mas não é para mim. Ela insistiu com aquilo. Eu disse, eu vou levar aí na sua cidade. Eu disse, por favor, não venha. Porque eu senti de Deus que não é. Passaram alguns meses, eu fui pregar naquela cidade. E eu descobri que aquele carro era um carro adulterado. É um carro que eles chamam de carro clonado, não é? Eu não sei se ela estava tentando repassar um problema para alguém, ou não sei se ela fez, eu quero crer que ela fez na boa vontade e nem sabia, quem sabe, da situação que estava o carro. Mas imagina eu indo pregar e a polícia para, e aí vai sair no jornal, pregador, pastor da igreja, eles quase não gostam, né? Todo mundo de igreja pode ser um novo convertido, eles dizem, é pastor, se pecou, escandalizou, fez alguma coisa errada, vira pastor automaticamente na manchete do G1, não é? Pastor é parado com carro clonado, carro roubado. Mas quando você ora, Deus te livra de situações desnecessárias, Deus te livra de dor de cabeça desnecessária. Eles não oraram, não buscaram direção de Deus, foram para a guerra. E aí ele acabou entrando em uma guerra que não era dele. Olhe para mim, existem alguns tipos de problema. O primeiro problema é o problema que nós herdamos. Geralmente são problemas de pai, de mãe, de família. E como você faz parte da família, você acaba entrando no mesmo barco e entrando o problema. Quantos filhos que herdam dívidas? Quantos filhos que herdam traumas emocionais por causa de problemas dos seus pais, da sua família, da sua casa ou da sua criação? O outro tipo de problema é aquele problema que nós criamos quando nós tomamos decisões erradas, caminhamos por caminhos que Deus não escolheu para nós. Esses problemas não têm nada a ver com Deus, são culpa das nossas escolhas erradas. Outros problemas são aqueles que nós trazemos para nós, não eram nossos, eram dos outros. Quantas vezes a gente tenta ajudar alguém e acaba saindo por mal na situação? O casal brigou. Esses tempos atrás, uma jovem ligou para minha esposa e disse, irmã, por favor, pega o pastor, vem aqui em casa. A minha mãe está com a faca querendo matar o meu padrasto. E eu disse, não liga para o pastor, liga para a polícia. Eu não atendo esse tipo de ocorrência. Eu não mexo com faca, com arma, esse negócio não. Eu mexo com a palavra, não é? Aí ela ficou, não, vem aqui, pastor, por favor, socorre. Não, primeiro eu deixo acalmar. Esses tempos na igreja, uma família se brigou, o pai brigou com a filha brigou com a mãe, todo mundo se brigou. Aí saíram do grupo da igreja. Eu penso, não é revelação, é revelamento. Eu penso que aí na hora da briga disseram, de que adianta ir para a igreja? De que adianta estar lá no culto? De que adianta? Aí, então é verdade, eu vou sair do grupo. Não duvido que você saiu o pai, a mãe, a filha, só não saiu o Espírito Santo, graças a Deus. Aí saíram todos do grupo, me ligou uma irmã que conhecia a família, que soube do problema, apavorada, pastor, saíram do grupo, estão numa briga, corre lá. Eu disse, eu não sou doido de entrar lá agora, porque vai sobrar para mim, vai que voa uma panela na minha cabeça, um rolo de massa na minha cabeça, eu não posso ir. Deixa eles se resolverem sozinhos.
O meu trabalho é orar por eles, o meu trabalho é pregar a palavra e ensinar os princípios da palavra. E se eles pedirem o meu conselho, aí eu aconselho. E quando as coisas se acalmarem, eles pedirem, o dono da casa pedir a minha visita para ir lá orar, aconselhar, aí eu vou. Mas agora não. Sabe o que aconteceu? Acalmou, parou a briga, vieram no culto no domingo à noite. Eu fiz de conta que nem sabia de nada. Acabou o culto, a palavra mexeu, Deus tocou, trabalhou, o Espírito Santo fez, veio a família inteira na frente, fizeram uma oração, se abraçaram, choraram. Final do culto, o irmão disse assim: pastor, tem um probleminha no meu celular e a gente saiu do grupo da igreja, você acredita? Aconteceu um negócio aqui, eu não sei se foi uma atualização, alguma coisa. Pode ser claro, meu amado. Fala com a irmã ali que cuida dessa parte e que volta, porque isso acontece, é natural. Agora, quando você vai se meter, você acaba levando para sua casa um problema que não é seu. Você acaba levando para a sua família uma guerra que não é sua. Cuidado para não entrar em guerras que você não declarou. Cuidado para não entrar em batalhas que você não precisa entrar. Eu não sei você, mas eu já tenho os meus problemas. Eu tenho lutas demais para me preocupar em lutar a luta dos outros. Existem muitos pastores se estressando, se deprimindo, se angustiando, porque estão tentando carregar o problema de muita gente. Algum tempo atrás eu orava muito preocupado com o problema de muita gente da igreja, e o Espírito Santo me acordou numa madrugada com um sonho em que eu profetizava, e na minha boca Deus dizia: a noiva é minha, a noiva é minha, a noiva é minha. Aí eu acordei com aquela palavra e comecei a falar em línguas estranhas, e o coração alegrou, e Deus falou comigo e disse: não se apaixone pela noiva, você não é o noivo, você é o amigo da noiva, você ajuda a noiva, você aconselha a noiva, mas quem cura a noiva sou eu, quem limpa a noiva sou eu, quem dirige a noiva sou eu, quem resolve os problemas da noiva é o noivo, é o Senhor. Então não entre em guerras que não são suas. Não se envolva em problemas que não dizem respeito a você. Eles não pediram direção para Deus, entraram na batalha, foram pelo caminho do deserto. No meio do caminho do deserto, eles ainda nem lutaram, eles ainda nem desembainharam espada, eles ainda nem soltaram nenhuma flecha, mas faltou água. Repete comigo: faltou água. E agora, antes mesmo de lutar, eles já estão morrendo de... Tem muita gente querendo lutar, mas lutar com sede. Sede fala de falta da presença do Espírito Santo. Existem pessoas querendo pregar com sede, querendo cantar com sede, querendo dirigir com sede, liderar com sede, aconselhar com sede. Olhe para mim, não abra o seu coração para quem não abre a Bíblia. Não peça conselho para quem não tem direção de Deus. Não ouça todo tipo de pregação que você vê na internet por aí. Um fala A, outro fala B, o outro desmente dizendo C e D, o outro diz que tudo é mentira, e o outro diz que é tudo ilusão, o outro diz que é tudo verdade. Um fala de uma coisa, outro fala de outra, e você já não sabe mais em quem acredita. Sabe o que está acontecendo com a igreja contemporânea? Tem muita gente que já não bebe água faz tempo e ainda está querendo manejar a espada. Tem muita gente que não tem mais a presença do Espírito, mas está querendo descer para a guerra. Estão tentando lutar uma guerra espiritual com armas carnais, mas a arma do crente ainda é o jejum, a oração, a palavra nas suas mãos e na sua boca. As armas que vencem o diabo não são armas físicas. O diabo não tem medo do teu carro bonito que você parcelou. O diabo não tem medo da tua casa. O diabo não tem medo do teu diploma na parede, que aqui nos Estados Unidos não está funcionando tão bem. O diabo não tem medo do teu inglês, do teu português. O diabo não tem medo de quem fala grego, de quem entende a palavra no original do hebraico. O diabo não tem medo do teu anel de formatura maior que a tua cabeça. O diabo não tem medo da tua roupa, da tua carteira de membro, do valor do dízimo que você dá. Agora o diabo treme de medo quando vê um crente que dobra o joelho na calada da noite e diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A autoridade não está no dólar que você tem na conta, a autoridade está no nome de Jesus que você professa e na vida com Deus que te sustenta. Eu só posso ser diante da igreja o reflexo de quem eu sou a sós com Deus.
Não adianta chegar no altar e tentar pintar o 7, bordar o 8 e desenhar o 9. Se na comunhão com Deus você está fraco, vai beber água primeiro, vai se hidratar primeiro. A anorexia espiritual, crentes que não comem, mas querem ensinar a palavra, não senta para ouvir, mas quer estar em pé ensinando. Gente que não tem relacionamento com o Espírito Santo. Você não pode levar outras pessoas para um lugar em que você não esteve. Você não pode levar os outros para a intimidade das fontes, para a intimidade do rio de Deus, se você não jorra águas para a vida eterna. Você só pode levar as pessoas para um lugar em que você já esteve, se você está na comunhão, se você está na oração, se você está na intimidade com Deus. Você consegue levar as pessoas para o lugar que você conhece. A Bíblia fala em uma passagem no livro de Juízes que Sansão, quando o Espírito Santo veio sobre ele, com uma queixada, matou 1000 homens. Um homem que fez feitos extraordinários. E depois de matar esses 1000 soldados, ele estava morrendo de sede, porque lhe faltava água. E ele disse: de que me adianta ser herói de guerra e matar uma guarnição inteira, se eu não tenho água para beber? E aí Deus fez verter água da rocha para saciar a sede de Sansão, e ele continuou vivo mais algum tempo. Agora aprenda algo: eu preciso de água. A água fala da presença do Espírito Santo no meio do deserto. Eles ainda nem lutaram e estão morrendo por falta de água. Aí, quando falta água, os 3 reis se reúnem e Jorão diz assim: por que Deus nos trouxe ao deserto para nos matar de sede? Aí a pergunta que eu faço é: o pessoal da minha igreja, da igreja que eu sirvo como pastor, diz que quando eu tiro o óculos é porque eu já não quero ver os irmãos fazer cara feia, porque a palavra vai começar a apertar. Então eu já me sinto em casa aqui, parece uma extensão do rebanho que Jesus me confiou. Eu me sinto aqui como ovelha do pastor Edson, amém? Mas eu vou tirar o óculos para não ver ninguém ficar bravo comigo, porque agora eu vou apertar um pouquinho na palavra. Ele orou perguntando para Deus se devia lutar? Eles oraram pedindo direção de Deus? Eles avaliaram as suas reservas? A culpa da falta de água é de quem? A culpa da falta de planejamento é de quem? Foi Deus ou foram eles? Nós somos especialistas em tomar decisões erradas e depois culparmos a Deus. Somos especialistas em fazer coisas pela nossa cabeça, pela nossa vontade. E aí quando tudo dá errado porque a gente não orou e não pediu direção, a gente diz assim: Deus, coloca a mão na cintura. Escuta aqui, o Senhor acha que eu estou aqui nesse deserto para morrer? O Senhor me trouxe para essa América para passar. Você veio porque quis. Você veio e não pediu direção. Você entrou nesse negócio e não orou antes. Você casou porque ficou apaixonado, porque ele tinha um tanquinho, agora virou um bujãozinho. Antes ele se declarava, era romântico, agora ele só ronca, baba e peida. Revelação, começou a revelação. Não orou para casar, agora está se atribulando. Não orou para fazer esse negócio, e o negócio deu errado, e agora está se atribulando. Fez, não pediu direção, aí agora vem para o culto dizer: Deus, o Senhor quer que eu morra, o Senhor não vê o meu sofrimento, o Senhor quer me matar, o Senhor quer... Não foi Deus quem te levou para o deserto, não foi Deus quem permitiu essa água acabar, não foi Deus quem tomou as decisões erradas, é exatamente o oposto, foi a ausência da direção dele. E aí na hora da crise, eles perguntam: existe algum homem de Deus aqui? Olha a crise. Olha a crise. Tem alguém aqui a quem podemos consultar que tenha intimidade com Deus? Aí Josafá diz: tem um. Olha a crise. 3 exércitos de 3 reinos. Tem um aqui que ouve a voz de Deus. Só que vamos olhar pela outra perspectiva. Por maior que seja a crise, sempre existe alguém. Sempre tem alguém que ainda ora.
Sempre tem alguém que ainda ama a presença mais do que o dólar. Sempre tem alguém que ainda ama mais a presença do Senhor Jesus do que o part-time, o trabalho, o dinheiro, a casa, o carro. Tem alguém que ainda tem compromisso com Deus. Tem um chamado Eliseu, o homem de Deus. Eliseu era profeta ou era soldado? Profeta, por ofício, sucessor de Elias, um grande homem de Deus, que Deus usou para fazer milagres extraordinários. Mas então o que ele está fazendo na batalha? Ele entendeu que se o exército vai para a guerra, ele também precisa ir. Mesmo que o trabalho dele não seja ser soldado, mesmo que a função dele seja profetizar, ele precisa estar no meio do povo. Olha para mim, sabe por que tem muitas igrejas que não estão funcionando mais? Porque o Eliseu não quer ir mais para a guerra. Porque tem pastores que não querem mais estar no meio das ovelhas. Porque tem pregadores que viraram artistas, viraram estrelas. Estão mais preocupados, cantores, pregadores, muitos pastores, com a grana que entra no bolso, com o cachê que ele recebe. Quanto é que eu vou ganhar? Aonde eu vou ficar? O que eu vou receber? O meu nome vai aparecer. E a mídia estão tratando a noiva como seguidores, como número. Não querem mais estar no meio do povo, mas lá estava um profeta no meio do povo. E aí, quando tem crise, tem um homem de Deus lá no meio. E quando chegam os 3 reis, imagina 3 reis chegando na tenda do profeta Eliseu. Aí quando Eliseu olha e vê Jorão, filho de Acabe, com Jezabel, ele olha para aquele rei e diz assim: tu vens consultar a Deus através de mim? Filho de Acabe com Jezabel, vai procurar os deuses. Esse cara era macho, esse aqui era corajoso. Ele está falando com um rei. Por que tu não vai procurar os deuses da tua mãe? Esse cara era corajoso, ousado. Por que tu não vai procurar os deuses do teu pai? Aí ele olha e do lado, assim meio atrás, está vindo Josafá, crente da Assembleia. O Josafá era da Resgate, crente da Assembleia deu Resgate, New Jersey. Aí ele olha e se não fosse por causa de Josafá, eu nem ia te responder e te dirigir a palavra. Irmão, hoje em dia a gente está vendo uma geração que se autodenomina profeta, of the king, the power, the master, né? Hoje a gente está vendo uma geração que a gente fica com vergonha alheia. Que a gente tem vergonha de ver os vídeos até o final. Uma geração que se autodenomina profeta, que vai na casa de prostituto profetizar bênção. Que vai na casa de sodomita, de gente que está vivendo mergulhado na prática do pecado e não condena o pecado. Pelo contrário, abençoa e diz que Deus se agrada. Ou seja, não tem compromisso com a verdade, com a palavra, com aquilo que deve ser entregue, mas tem compromisso apenas em bajular. Por quê? Porque depois ganha carro, porque depois ganha seguidores, porque depois ganha aplauso. O nosso compromisso não pode ser com as coisas dessa terra. O compromisso de homem e mulher de Deus é com o céu, é com a palavra que sai da boca de Deus. Cuidado, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, um falso profeta, não se reconhece apenas quando ele profetiza coisas que acontecem, mas pela motivação que o faz profetizar. Como é que você conhece um falso profeta? Fica tranquilo, quando ele acabar de entregar a profecia, pode bater tudo. No final ele vai pedir pix, no final vai pedir dinheiro, no final vai pedir envelope, no final vai vender lenço consagrado por $1.000 cada um. Aí você já fica ligado. Porque o verdadeiro profeta, a alegria dele é quando uma alma vem no altar, se converte e ele diz: esse é o meu pagamento. Eu estava falando aqui para os irmãos, quando Deus resolve fazer alguma coisa diferente do que eu estou acostumado, Deus sabe, a minha vontade é sair correndo e me esconder. Porque eu me sinto tão impuro, tão pequeno, tão falho. E quando a misericórdia de Deus vem na terra, a gente se sente diminuído pela presença santa desse Deus. Aí vem uma galera aí dizer: Deus está aqui, está nada. Chegou aqui um anjo, eu estou sentindo, está sentindo nada. A cambada de mentiroso, enganando as pessoas, brincando com a fé das pessoas.
A palavra de Deus diz: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu conheço coisas da sua vida superficiais que você pode me falar, mas quando é Deus que fala, Ele fala de detalhes relacionados à sua vida que só você e Ele sabem. E quando é Deus que fala, as palavras se cumprem. E a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu Deus, do seu pastor. Ou seja, quando é Deus que fala, o coração queima. Aí Eliseu diz: eu vou consultar a Deus por causa de Josafá, porque ele está meio atribuladinho, está meio desviadinho, mas ele ainda é crente, ainda teme a Deus. Então por causa dele, aí ele não só ora do nada, ele diz assim: tragam-me um tangedor. Eu paro aqui. O que é tangedor? Um músico, mas não é qualquer músico. Eliseu está dizendo: tragam um adorador, tragam alguém que não só toque, tragam-me alguém que adore a Deus. Então, no meio da crise, não tinha ninguém, acharam um profeta. Aí agora, depois do profeta, eles encontraram um adorador. Pastor deu aleluia, eu vou pregar mais para cá onde está o lado do pastor. Na crise que não tinha ninguém crente, agora tem um Josafá mais ou menos, tem um profeta, homem de Deus, e agora já tem um adorador para tocar a harpa, para o Espírito de Deus começar a se manifestar. Aí quando eu leio a Bíblia no Novo Testamento, eu vejo uma palavra de Deus, e eu vejo Deus dizendo: aonde estiverem 2 ou 3. Não tinha ninguém, agora já tem Eliseu e o adorador. Chamam o adorador, ele começa a tocar. O que acontece quando você toca? O que acontece na igreja quando você canta? As pessoas te aplaudem, ficam impressionadas com a sua expansão vocal. As pessoas se impressionam com a quantidade de notas que você toca por segundo. Se impressionam com a sua técnica. Ou quando você toca, o Espírito desce. Quando você canta, o céu se abre. Quando você abre a boca, o céu se manifesta na terra. Quando esse adorador tange o seu instrumento, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. Essa é a diferença de tocar e adorar. Essa é a diferença de cantar e louvar a Deus. Aleluia. Esse lugar aqui não é um palco. O palco é o que precisa, no palco é talento, mas no altar o que precisa é unção. No palco pode ter espetáculo, mas no altar tem a transmissão genuína da palavra através do louvor ou da pregação expositiva. No altar tem fãs e tem aplauso. No altar tem adoradores e tem o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. No palco o que aparece é o nome do artista, mas no altar o que aparece é um adorador verdadeiro que o faz em espírito e em verdade. No altar só precisa, no palco só precisa ter fama, e é a quantidade de seguidores que demanda, mas no altar precisa ter vida com Deus, precisa ter joelho no chão, precisa ter santidade para agradar a Deus. O palco gera uma carreira, mas o altar gera um ministério. O palco tem fama, o altar tem chamada. O palco tem cachê e tem artista, mas no altar tem oferta de adoração verdadeira e dependência de Deus. Deus nos chamou para o altar e não para o palco. Oh glória, oh glória. Enquanto ele adora, o Espírito vem sobre Eliseu. E eu começo a terminar aqui. E aí quando o Espírito Santo vem, Eliseu diz: assim diz o Senhor. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Os nossos altares não precisam de eu acho que. Os nossos altares não precisam de eu penso que, eu digo que, eu acho. Não, o altar da noiva precisa de assim diz o Senhor. Sabe por que tem muita gente com fome por aí? É porque está faltando está escrito que. Está faltando assim diz o Senhor. Está sobrando eu acho, está sobrando eu penso, está sobrando eu quero, está sobrando eu desejo, está sobrando eu faço, mas não está, irmão, não está tendo assim diz o Senhor.
Não está tendo, está escrito que o poder não está na minha palavra, o poder está na palavra de Deus. A autoridade não está no pregador, a autoridade está no Deus do pregador. A autoridade está na palavra que vem dele. A palavra do homem cai por terra, a palavra do homem volta vazia, a palavra do homem pode mentir, mas a palavra de Deus passarão os céus e a terra, mas não passará a palavra do Senhor. Porventura Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não cumpriria, faria ele, falaria ele, não teria condições de cumprir. Deus é poderoso e a sua palavra é santa. Eliseu diz, assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas. Se a profecia terminasse aqui, ia aparecer uma sentença de morte para o exército. Imagina os reis ouvindo isso: fazei covas. Eles devem ter pensado, Deus vai nos matar mesmo, já está mandando a gente cavar o buraco para a gente cair dentro e morrer. Mas graças a Deus que a palavra de Deus é completa. O que vem de Deus traz direção completa. A palavra de Deus traz instrução completa. E Deus diz, porque não vereis chuva, não sentireis vento, todavia, porém, entretanto, esse vale se encherá com tanta água, que bebereis vós, vosso gado e os vossos animais. Escute isso. O que Deus está dizendo é, façam covas, não para se enterrar nelas. Façam covas, porque estas covas vão se encher com água. O que estava faltando? Eles estavam morrendo eles estavam precisando aquilo que estava faltando. Deus está dizendo, a disposição de vocês de cavarem covas vai definir a quantidade de água que ficará reservada no meio do vale para que vocês bebam. E a minha bênção será tão grande, eu creio que agora alguém vai receber essa parte, porque quando fala em bênção, todo mundo recebe. Se eu fosse você, já levantava as duas mãos para receber. Tem gente que está precisando muito, porque está muito na prova. Pastor, eu estou na prova ao quadrado. Pastor, eu estou na fornalha, a fornalha aqueceu 7 vezes mais. Pastor, eu estou na luta, no deserto, no vale, é só prova, é só guerra, é só luta. Eu não posso ver uma máquina de gelo, que eu já fico preocupado e já me escondo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Então levanta as mãos assim, porque há uma palavra de refrigério e de vitória para a sua vida. Aquilo que está faltando vai sobrar, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Aquilo que tira a tua paz hoje será o motivo do teu testemunho amanhã. Aquilo que você não tem agora vai ser o hino da vitória que você vai cantar amanhã, porque o choro pode durar uma noite, estou sentindo graça, mas a alegria virá. Hoje não tem água e o exército está morrendo de sede, mas a sua disposição de cavar covas em obediência à palavra vai definir a quantidade de água que vai encher esse vale. Deus está dizendo, vai ter água para você, vai ter água para a tua família. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Vai ter água até para o teu animal. Quem tem bichinho de estimação aqui? Só quem tem pet, quem gosta de cachorro, gato, papagaio, bicho. Eu não posso ver bichinho, que eu já quero brincar. Eu já tive quase tudo que é tipo de bicho lá no Brasil. Aqui ainda não deu para ter. Mas eu amo cachorro, eu amo gato. Eu não sei se você gosta. Tudo tem limite, é lógico. Cada um tem o seu jeito, não é? Tem gente que tem criação. O que Deus está falando aqui é, vai ter tanta água que não vão beber só vocês. Vai beber o exército, vão beber os soldados, vai beber cabo, vai beber o sargento, vai beber o tenente, vai beber coronel, vai beber o major. Mas não vai beber só os grandes, oh glória. Estou sentindo Deus aqui. Não vai beber só quem tem divisa. Não vai beber só os nobres, e os pequeninos vão morrer de sede. Não vai beber só quem tem green card. Não vai beber só quem é cidadão. Não vai beber só quem acha que é bom. Vai beber quem é pequeno. Vai beber o menor. Vai beber o soldado. O que Deus está dizendo é, aguenta firme, porque vai chegar a providência, vai chegar a provisão, vai chegar a resposta. Eu estou cheio de Deus para liberar uma palavra sobre a sua vida. Parece loucura o que eu vou falar aqui, mas eu creio que no meio desta crise, Deus
Deus pode abrir uma regra, uma lei, uma brecha. Eu não sei qual é o nome, mas o meu Deus ainda põe uma cadeira de governador para José, e o cargo nem existia, mas Deus criou para cumprir a promessa. Deus pode abrir uma lei para te dar vitória. Deus pode mexer no governo para te dar vitória. Deus pode mexer no Congresso para te dar vitória. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se você crê que Deus te trouxe aqui por um propósito, você não sai desse lugar, você não vai ser envergonhado, mas a promessa das águas vai se cumprir sobre a tua casa. Eu não sei o que está acontecendo agora lá na White House, mas nessa house eu sei, a presença do Deus Todo-Poderoso está descendo aqui, e quem tem sede vai beber a água da vitória. Quem crê nessa palavra, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Eu não sei o que estão conversando na Casa Branca. Eu não sei dos assuntos que estão tratando na Casa Branca. Mas nesta casa o que está sendo liberado é a palavra, que é maior do que a palavra de Donald Trump, é maior do que a palavra de Joe Biden, é maior do que a presença dos reis, é maior do que a presença dos príncipes, é maior do que a palavra de qualquer governante da terra. É a palavra do rei que se assenta no trono, que manda no céu, que manda na terra. Deus vai mandar água. Isso aqui não é para todo mundo, é para quem crê, quem recebe. Eu creio, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Quem crê que vai ter água nesse deserto? Agora, imagina soldados que foram para a guerra para lutar. Levaram nas suas mãos espada, escudo, arco, flecha. Preguei sobre a flecha ontem. Levaram armas de guerra. A palavra de Deus agora é: deixem de lado as espadas, deixem de lado as lanças, o arco e a flecha, e peguem paz, picaretas, ferramentas para cavar. Aí o povo diz: mas eu sou soldado, eu não sou escavador. Tem gente aqui dizendo: eu tenho diploma, eu não sou house cleaner. Tem gente dizendo assim: eu não vim para cá para ficar com as mãos calejadas, com as juntas doendo. Eu não sou pedreiro, eu não sou servente, eu não sou carpinteiro, eu não sou pintor. Lá no Brasil eu trabalhava no banco, trabalhava no escritório, eu manejava espada, eu fui chamado para manejar lança, eu fui chamado para mexer com arco e flecha. Mas quem é você para questionar com Deus se Deus, nesta fase da sua vida, está te mandando deixar a espada de lado, está te mandando deixar o arco de lado e pegar nas mãos a pá, a picareta e a enxada? Deus está dizendo para alguém: é tempo de cavar cisternas. Deus está dizendo para alguém aqui: é tempo de cavar covas. E não reclame, porque estas covas te trarão a providência amanhã. Porque são esses buracos que você está cavando sem saber que faz sentido algum, que trará a resposta para a vida dos teus filhos amanhã, que vai trazer a água que vai encher o teu vale amanhã. Deus está falando para alguém aqui: continue cavando covas, continue cavando buraco. Imagina os soldados com as mãos calejadas cavando covas a tarde inteira até o pôr do sol, e agora eles vão dormir com as costas doendo, as mãos calejadas, chorando e dizendo: Deus, eu fui chamado para mexer com espada, com arco, com flecha, e eu fiquei o dia inteiro cavando buraco. Isso não faz sentido para mim. Existem fases da nossa vida, estações que nós vivemos, em que Deus troca as ferramentas das nossas mãos. Tem gente dizendo: aquele diploma foi para nada, aqueles anos que eu estudei não serviram para nada, tudo isso que eu vivi até agora não serviu para nada. Agora eu estou aqui e estou vivendo uma fase que não tem nada a ver com o que eu me preparei para viver. Deus está dizendo: é só uma fase. Deus está dizendo: é só uma estação. Deus está dizendo: continue cavando, não desista, não pare. Deus está falando para alguém aqui nesta tarde: não pare de cavar, não largue das suas mãos a ferramenta que está te dando o sustento, diz o Senhor. Não tenha medo de sair para ganhar o pão de cada dia, não tenha medo de pegar a ferramenta aí, não tenha medo, vai debaixo da promessa, porque quem manda na tua vida é Deus. Se chegou a hora de voltar, vai voltar.
mas se não chegou a hora, o homem prende, mas tem que soltar. E quando solta, solta com diploma, solta com vitória, solta com papel, solta com liberdade. Uma irmã da nossa igreja tinha permit work, tinha social. E aí agora, no meio dessa loucura toda, cancelaram todos os documentos dela e deram uma ordem de deportação e disseram: você tem algumas horas para comparecer no centro de detenção de Burlington. O advogado dela disse: já leve uma muda de roupa, provavelmente de lá você já vai ser deportada em 72 horas, ou na pior das hipóteses vai ficar presa alguns meses esperando o seu voo de volta. Ela tem filha, uma jovem da nossa igreja. Ela tem marido, um diácono da nossa igreja, são voluntários. Só que tem um detalhe: ela se batizou no mesmo batismo que o Eric, no mês de junho. E no mesmo dia batizou ela, o esposo e a filha. A família inteira desceu as águas. E ela disse para o advogado falou: olha, você pode inventar que você está doente. Você pode criar um atestado e dizer que você está doente, inventar uma mentira. Ela disse: eu desci as águas, eu nasci de novo, eu entrei errado, mas se for para sair, vou sair certo. Eu não vou mentir, porque o meu Deus é o Deus da verdade. E a porta que Deus abre para você, passa a verdade, passa a tua família, passa o teu filho, passa o teu ministério. Ah, pastor, Deus abriu uma porta para mim, mas eu vou ter que mentir. Então não foi Deus que abriu. Ah, pastor, Deus abriu uma porta para mim, mas eu vou ter que largar a minha chamada. Então não foi Deus que abriu. Ah, pastor, Deus me abriu uma porta, mas eu vou ter que abrir mão do meu casamento. Então não foi o meu Deus que abriu. A porta que Deus abre vai passar você, vai passar o teu filho, vai passar a tua esposa, vai passar a tua sinceridade. Ela ligou para nós um dia antes, à noite, 9 horas da noite, de uma terça-feira, e disse: pastor, amanhã, quarta, 9 horas da manhã, eu estou entrando no centro de detenção, eu não sei se eu volto, mas eu fiz um propósito. Eu disse: Deus vai honrar o teu propósito. E eu liberei uma palavra sobre ela e o meu coração ficou cheio de temor. Eu disse: em nome de Jesus, tu vai entrar por aquela porta e pela mesma porta tu vai sair com a vitória nas mãos. Ela se apegou naquela palavra. Quando ela desligou, o advogado dela disse: você vai ser deportado. Ela disse: o senhor é advogado e o senhor entende de lei, mas o meu pastor entende do céu e entende de oração, e falou que Deus tem algo para mim nesse lugar. Entramos em jejum, entramos em oração. A irmã entrou lá 9 horas da manhã. Quando ela entrou, ela disse que o agente estava conversando com outros amigos, estava rindo. Quando olhou para ela, viu o caso dela, a menina tradutora que foi junto com ela. E aí ele viu algumas situações, algumas coisas, e ele disse assim: você sabe que era para você sair daqui presa e depois deportada? Ela disse: sim, eu já vim preparada para isso. Você sabe que você está devendo aqui, aqui, aqui? Ela disse: sim, o senhor tem razão. E ele perguntou algumas coisas, ela respondeu: e a sua filha? Olha, ela está estudando aqui. E o seu marido? Não, ele trabalha aqui, ele tem a empresa dele, ele paga os impostos. Mas a senhora sabe que a senhora está errada. A senhora sabe que eu tenho que te mandar prender, te deportar. Ela disse assim: só que tem um negócio aqui, eu não sei porquê, eu preciso te mandar embora. E eu preciso fazer isso rápido porque está acabando o meu turno. E eu sei que alguém que está vindo depois de mim vai mandar te prender. Então faz o seguinte, assina esse papel. Eu vou te dar uma corte para daqui não sei quantos anos. Exatamente o tempo que ela vai ter para que a filha dela entre no exército e dê para ela um perdão. Sai daqui e sai rápido, porque daqui 15 minutos chega o outro e ele vai mandar te prender. Mas eu preciso que você saia daqui. Mas sai com essa corte marcada. Ela saiu de lá e me ligou e disse: pastor, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Levante a sua mão para o céu. Eu sinto uma autoridade de Deus para liberar sobre a sua vida. Quem está cuidando de você não é o homem. Quem está no controle da tua vida não é o teu advogado. Ele nem sabe o teu nome direito. Se depender dele, ele só pega o teu dinheiro e vaza. Quem está cuidando de você é Deus. Quem está cuidando da tua família é o Senhor dos senhores. É o advogado dos advogados. É o Deus dos deuses. É Ele que vai mandar água nesse deserto. Shunderai Uramanda Yaso
Meia manchoreia bracandoria faço que mendoria vandaia sé. Araia sou de mancho que mendoria va. Araia sento que membrote que pra faço te que manto rabachaio. Alabacanto de mistério que desce com renovo lá pro que manto revassar. E pro que faço teremanto revassar. Há uma provisão, há uma provisão de Deus chegando para a vida de alguém aqui. Se eu fosse você, eu já começava a dar glória a Deus. Se eu fosse você, eu já começava a ensaiar o meu louvor. Se eu fosse você, eu já começava a preparar o meu testemunho de vitória. Deus vai entrar nesta causa, Deus vai entrar nesta tua guerra. Haverá água no teu deserto. Oh glória, oh glória, oh glória. Imagina os soldados indo dormir com dores no corpo, indo dormir cansados. Quantas madrugadas, quantas vezes você sai para trabalhar, o sol ainda nem nasceu, você volta para casa e é de noite de novo. Deus está vendo as humilhações, Deus está vendo as vergonhas, Deus está vendo as lutas que você tem passado. Eu não estou pregando, eu estou profetizando e revelando pela palavra santa do Senhor. Deus sabe como não é fácil. Israel também foi imigrante na terra do Egito e viveu como escravo, mas um dia Deus levantou Moisés. Um dia receberam vitória e livramento de Deus. Deus manda dizer para alguém aqui: não vai durar para sempre. Imagina os soldados indo dormir com dores no corpo, cansados, sofrendo. Deus sabe, homem, pai de família, mulher de Deus, mãe, o que você tem vivido, as pressões que você tem vivido, as dores que você tem carregado. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite. Quando eles acordam de madrugada, bem cedo, imagina um soldado na sua tenda, colocando a mão e dizendo: está tudo molhado. Eita, o que houve aqui? Abre a porta da tenda. Ele foi dormir com um vale seco. Ele foi dormir com um deserto completamente seco. Mas quando ele abre a tenda, ele está vendo um rio correndo. Só que o detalhe da palavra é: não vereis chuva e não sentireis o vento. Ou seja, não vai ser do jeito que você espera. Não vai ser pela tua força, não vai ser pelos meios naturais, não vai ser da forma como você acha. Vai ser do meu jeito, diz o Senhor. Vai ser da minha forma, diz o Senhor. Vai ser para que nenhum homem olhe e diga: fui eu que fiz, foi a minha mão, foi o meu sobrenome, foi a minha influência, foi a minha capacidade, foram as minhas habilidades especiais. Não foi a minha mão. É Deus que vai fazer para que apenas Ele seja glorificado na tua vida. Quando eles acordam de manhã, as covas que eles cavaram estão cheias de água. As covas estão transbordando e eles bebem água, matam a sede. Você já bebeu água quando estava com muita sede? Lembra de quando você era criança, jogava bola a tarde inteira, esquecia até de tomar água? Lembra quando você via a bica no canto da rua, quando você via uma torneira? Lembra quem bebia água da torneira, água da bica? Você abria, colocava a cara debaixo. Hoje em dia, se alguém fizer isso, eu acho que já vai direto para o hospital. A nossa geração sobreviveu. Lembra como era boa? Aquela água era uma delícia. Aquela água matava a tua sede. Imagina aqueles soldados colocando a cabeça dentro daquelas cisternas, que madrugada passada foi doloroso para cavar, que no dia anterior foi difícil para fazer, mas que agora está cheio d'água. Eu não consigo nem ver o fundo. Eu não consigo ver o que me fez o calo na mão. Agora eu só estou vendo a vitória. Eu estou profetizando para alguém. Quando a água chegar, quando a vitória chegar, quando Deus te responder, você vai esquecer das tuas lágrimas, você vai esquecer do motivo das tuas dores, e você só vai beber da água da vitória. Você só vai se alegrar com Deus, porque haverá resposta para a tua vida.
enquanto eles estão se alegrando, ainda existe uma guerra que foi declarada. Mas o meu Deus não faz as coisas pela metade. E a Bíblia diz que o exército dos moabitas do outro lado, quando se prepara para vir para a guerra contra o exército de Israel, de Edom e de Judá, eles olham para o vale e eles conhecem o vale. Só que o vale que eles conhecem é um vale deserto, é um vale seco. Só que é vale seco até Deus passar por ele. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Todo lugar é comum até a palavra de Deus ser liberada sobre o lugar. Quando Deus me tirou de Florianópolis, servindo uma igreja com mais de 10 mil membros, e eu vim pastorear uma igreja com 20 pessoas, muita gente disse é loucura. Eu disse não, é uma palavra que foi liberada. Muita gente diz, mas o lugar é deserto. Eu disse, mas uma palavra foi liberada. Muita gente disse, mas isso aí é uma doideira, esse lugar não vai prosperar, essa cidade nem tem muito imigrante. Mas Deus me liberou uma palavra, e a palavra ainda faz com que o vale seco se encha de água. A palavra ainda muda a geografia, ainda muda o ambiente, ainda desenha de novo o cenário. Para eles, os moabitas, o vale é seco, mas agora o vale está cheio de água. Só que o sol está nascendo pela manhã com aquela cor linda, avermelhada. Se você não der glória a Deus agora, eu vou aí. Porque isso aqui é música para ouvido de crente pentecostal. Prepara uns 10 aleluia, uns 15 glória a Deus. Pastor, mas antes era menos. Está tudo aumentando, a inflação pegou, aumentou a carne, aumentou o café, aumentou o arroz, aumenta o glória, aumenta o aleluia, aumenta a adoração também. Suba de nível na tua entrega. Prepara aí, eu vou dizer para você o que Deus ministrou ao meu coração. Nos olhos dos inimigos era sangue, enquanto para o povo de Deus era a água da vitória. O exército bebendo água e se alegrando com a vitória, os inimigos olhando de longe e vendo sangue sobre o vale. Os inimigos olhando e vendo fogo. Eita, saiu ou não? Saiu? Meu cabelo desarruma quando eu passo isso aqui. A franja está legal agora. Eu gosto mais para esse lado aqui. Para o povo do exército de Israel, para o povo de Judá, era água fresca matando a sede. Era a resposta da oração. Era alegria depois de uma madrugada de lágrimas. Era a resposta e a vitória de Deus. Mas para os inimigos do outro lado, o sol refletia na água que para eles não existia. E nos olhos dos moabitas era, nos olhos dos inimigos era. Nesta manhã eu termino essa mensagem dizendo: você está cheio da água do Espírito. Mas quando o inimigo te olha de fora, o que ele vê, alguém já está entendendo? Para a gente que está aqui dentro da igreja, a gente está navegando nas águas, bebendo das águas, mergulhando nas fontes das águas, desfrutando da presença. Mas para o inimigo que está ao nosso derredor, olhando, esperando para te destruir, o que ele vê não é água, o que ele vê é o sangue de Jesus, que te guarda, que te cobre, que te lava, que te protege, que te purifica, que te limpa, que te cuida. Você está debaixo. Eu estou sentindo graça aqui. Se você der glória a Deus, vai ficar melhor ainda. Você está debaixo do sangue. Sabe por que o diabo não consegue te tocar? Porque você está protegido pelo sangue. Sabe por que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Porque tu estás debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobre a tua vida, cobre a tua casa, cobre a tua família. Você pode levantar as duas mãos, abre a boca, reaja a esta palavra. Você está debaixo do sangue de Jesus. Com as suas duas mãos levantadas, nós vamos liberar uma palavra aqui que faz o inferno tremer. Eu vou contar até 3 e você vai repetir esta frase: há poder no sangue de Jesus. Você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Uma vez mais, o sangue de Jesus tem poder.
Agora, com essa mão cheia do sangue de Jesus, coberta pelo sangue de Jesus, pegue na mão da pessoa que está na tua direita e na tua esquerda. Diga: você, a sua família, a sua casa, o teu ministério, a tua chamada está debaixo do sangue de Jesus. O diabo queria te matar, queria te roubar, queria te destruir, mas há poder no sangue. O diabo queria te queimar vivo, agarrado naquele fio, mas há poder no sangue. O diabo queria te destruir naquele acidente, mas há poder no sangue. O diabo já queria ter te levado em 2021 com Covid, mas há poder no sangue. Os aparelhos seriam desligados, mas há poder no sangue. O Eric ia morrer, mas há poder no sangue. Eu já era para estar debaixo da terra, mas há poder no sangue. Quem está debaixo do sangue de Jesus, abre a boca, reaja a essa palavra. Há poder no sangue de Jesus. Eu termino. Nós já estamos juntos há quase 60 minutos. Eu termino agora. Alguns anos atrás eu fui pregar no interior do Brasil e eu ouvi esse testemunho. Isso me alegrou muito. E eu termino essa palavra com essa experiência poderosa. Uma família de crentes se mudou para uma casa num bairro simples dessa cidade onde eu fui pregar, essa região. Só que do lado da casa dos crentes tinha um terreiro de macumba. Tinha um homem e a esposa dele eram feiticeiros. Trabalhavam com magia, com ocultismo, coisa pesada. E aí os crentes se mudaram, não sabiam disso. E aí os crentes chamaram outros crentes e começaram a fazer um culto doméstico. E aí os filhos dos crentes, enquanto os pais se reuniram na casa, foram para o quintal brincar. E eu sou de uma época que brincadeira de filho de crente era cutinho. Eu tinha tanto desejo quando era criança de participar da ceia. Eu vi os meus pais tomando a ceia. Eu chegava em casa, eu fazia a minha ceia com café com leite e bolacha Mirabel. Não era pecado porque era criança, né? Eu dizia: Jesus, é o teu pão, é o teu corpo, é o teu cálice. O fruto da vide era o café. Café é bom demais. Toma café desde criança. E aí, quando o filho de crente se juntava na praia, ou no lago, ou na piscina, brincava de batismo em águas. Eu devo ter batizado meus primos umas 19 vezes cada um. Aí tinha uns mais atribulados que me mergulhavam. Esses dias eu estava fazendo um batismo lá na nossa igreja. Uma mãe, eu estava batizando 2 filhos. Ela disse assim: mergulha mais, pastor, mais um pouquinho. Você está incomodando muito, mergulha mais ele um pouquinho, mais uns 10 minutos aí para matar bem. Eu disse: isso é mãe raiz, que tem a havaiana voadora na mão. A havaiana parece um bumerangue. E aí o filho do crente foi para o quintal com os amiguinhos, todos os filhos dos crentes, foi brincar de cutinho. Aí o filho do dono da casa disse: eu sou o pregador, o pastor. Aí o outro disse: eu sou o porteiro. Aí o outro disse: eu tiro oferta. Sempre tinha, desde aquela época. Aí quantos relacionamentos começaram assim? A outra dizia: eu sou a esposa do pastor. Às vezes começa cedo. E aí o filho do feiticeiro viu as crianças, pulou o muro e pediu para brincar. Tinha a mesma idade, mais ou menos 7 anos. E aí ele disse: vocês estão brincando do quê? Polícia e ladrão, pega, esconde, o que é? Não, a gente está brincando de cutinho. Cutinho? Como é que brinca? Eu nunca brinquei disso. O que eu sou? Ele viu todo mundo dizendo: eu sou o pastor, eu sou o obreiro, eu sou isso, eu sou o músico, eu toco bateria. Toda igreja tem uma criança fazendo bateria virtual, né? Aí, e o que eu sou? Aí o pastorzinho disse assim: você é a alma. Ele disse: alma? É a alma que aceita Jesus no final. Ele disse: o meu pai já falou uns negócios de alma mesmo, ali em casa. O que a alma faz? Você fica quieto, eu prego, os irmãos cantam, acontece tudo. No final você levanta a mão e diz: eu aceito. Só isso. Isso é fácil. É fácil brincar disso. Eu gostei, vamos lá. Aí o pastor pregou. O menino de uns 7 anos de idade pregou. Sabe o que ele pregou? Há poder no sangue de Jesus. Porque foi o que o pai e a mãe dele ensinaram.
Foi o que as professoras do cutinho das crianças ensinaram na escolinha. O sangue de Jesus tem poder. E aí ele ensinou para os amiguinhos: toda vez que você tiver com medo do bicho papão, você deita para dormir. Não pode ter se o pé fica fora da coberta, o bicho pega. Tem gente até hoje tem essas manias, velho, né? Jesus está te revelando aí. Você ficar com medo, qualquer coisa ruim, você vê alguma coisa que te deixa com medo, sabe o que você faz? Levanta a mão. Vamos fazer igual no cutinho das crianças lá. Levanta a mão. Se tiver com medo, qualquer coisa que te dê temor, você levanta a mão assim e você diz: o sangue de Jesus tem poder. O ensaio ficou bom, mas dá para ficar melhor. Repete: o sangue de Jesus tem poder. Aí ele perguntou: quem quer aceitar Jesus? A alma estava viajando. Aí o outro cutucou: você é a alma, é a tua parte agora. Ele disse: eu aceito. Pulou o muro, acabou o culto, voltou para casa. Naquele mês, aquele menino ia ser iniciado. Rasparam a cabecinha dele, um menino de 7 anos. Banharam ele com sangue de animais mortos. Eu não vou desenhar o ritual inteiro, porque é o processo dessa religião. Aí eles derramaram sangue no menino e colocaram o menino para dormir naquelas madrugadas no congá, porque ele estava sendo consagrado àqueles ídolos. No meio da noite o menino acordou gritando, vendo demônios, vultos, apavorado. Quando os pais dele, feiticeiros, ouviram os gritos, foram correndo no congá. Quando entraram lá, eles viram um menino assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eles ficaram possessos por uma legião e foram pegar o menino. Irmão, tem tanta coisa terrível que acontece. Quantos sacrifícios. Eu não vou entrar em detalhes, a gente está em transmissão. Mas aqueles 2 pais, não eram eles, era quem agia neles. Tomou conta deles, eles foram para cima do menino. Quando o menino viu o pai e a mãe transtornados, vindo contra ele, o menino levantou a mão na direção da mãe e disse: mamãe, o sangue de Jesus tem poder. Ela caiu endemoniada. O pai veio na direção dele para pegar ele e disse: papai, o sangue de Jesus tem poder. Caiu para o outro lado. O menino colocou a roupa, pulou o muro, chamou o vizinho. A família que era crente vieram, pregaram, oraram. Hoje aquele lugar onde era um terreiro, hoje é um templo da igreja Assembleia de Deus. E aquele menino hoje é um pregador do evangelho, é o pastor daquela comunidade. Sabe por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. Quem aguenta mais 5 minutos um testemunho? Eu preciso contar isso aqui. Uma velhinha do ciclo de oração. Sabe aquelas irmãs do coque? Sabe aquelas irmãs que às vezes a gente tem até medo de cruzar o olho com elas? Quando você não está muito bem com Deus, a irmã vem na tua direção, aí ela olha fixo para você, você faz assim. Uma irmã dessas, toda noite ela orava. Ela morava numa comunidade perigosa, numa cidade grande lá no Brasil, na região de São Paulo, no ABC. E aí ela orava toda noite, dizia: Jesus, eu vou dormir, eu sou viúva, moro sozinha na minha casinha, mas fica aqui comigo, Jesus, me cobre com teu sangue, cobre a minha vida com teu. Numa madrugada dessas entrou um bandido para assaltar a casa dela. Ele vinha assaltando as casas da região, roubando tudo. Aí ele já estava com um pacote cheio de coisa roubada, abriu, arrombou a porta, ela dormindo. Aí ele, quando entrou no quarto dela, deu um grito, largou toda a mercadoria roubada e saiu correndo. Ela acordou assustada, viu a casa arrombada, um monte de produto de roubo, ligou para a polícia. A polícia veio fazendo a ronda. O bandido chegou no meio da viatura, parou a viatura e disse: eu me entrego, mas não fui eu. Eu só sou assaltante, eu só roubo, eu só levo as coisas, mas eu não mato ninguém. Não fui eu que fiz aquela desgraça com aquela veinha. Aí eles disseram: como assim? Aí eles foram até a casa da veinha do ciclo de oração que ele tinha arrombado. Quando chegou lá, ela veio receber na porta a polícia. Aí ele disse: era ela aí que tinha morrido. Ele disse: que morrido? Aí a velhinha disse: não, meu filho, você não está entendendo. Eu estou viva. Como é que eu morri?
Aí ele disse: não, é porque quando eu arrombei a porta e eu entrei no teu quarto, eu vi sangue no lençol, sangue no travesseiro, sangue pela cômoda, era sangue por todo lado. Ela disse: ah, meu filho, não é o meu sangue, é o sangue do meu Jesus. É porque toda noite quando eu vou dormir eu oro e digo: Jesus, me cobre com o teu sangue. Levante a sua mão para o céu. A tua família está debaixo do sangue de Jesus. A tua vida está debaixo do sangue de Jesus. Há poder no sangue. Você pode ficar em pé comigo. Há poder no sangue de Jesus. Oh glória, eu sei que não é sempre, eu sei que essa igreja tem um horário para começar e para terminar, mas hoje é o overflow. E o tema diz que a gente precisa ser cheio, transbordar, e é isso que nós estamos querendo de Deus. O que Deus já fez nesse fim de semana foi tão extraordinário. Deus tocou tanta gente, Deus renovou, Deus batizou, libertou, foi tão precioso. Mas nessa manhã, que já é tarde agora, eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que ouviram a palavra e que foram tocados por ela. Se Deus falou contigo, por favor, não se detenha no seu lugar. Se você puder, venha aqui na frente. Quando você vem à frente depois da pregação, você está dizendo: eu creio nessa palavra e eu recebo ela sobre a minha vida. Eu aceito essa palavra sobre mim. Porque muitas partes dessa palavra mexeram muito com você e trataram de algumas necessidades pessoais, particulares da sua alma. E se Deus fez isso, se você sentiu que essa palavra foi com você, e você quer reagir a essa palavra, você quer dar legalidade à palavra de Deus e recebê-la sobre a sua vida, venha para o altar, porque o altar é para isso. Se você precisa de uma provisão, de uma resposta, de um milagre, se você está em um vale seco e precisa que a água do Espírito venha, se você precisa da interferência do sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, vem aqui, porque nós vamos orar agora. Você está debaixo do sangue. Aleluia, aleluia. Eu entreguei tudo o que Jesus me mandou entregar. Eu quero louvar Jesus pela atenção, pelo amor. Ninguém saiu. 1h19 da tarde do culto que começou de manhã. Domingo passado na nossa igreja o culto começou 7 da noite de domingo. 9 horas da noite, como de costume, eu dei a bênção apostólica. Sabe até que horas nós ficamos na igreja? 3 da manhã. Na América, em que todo mundo trabalha e trabalha muito. Mas é que a glória de Deus foi tão poderosa no meio da igreja que o povo não queria ir embora. A gente deu a bênção apostólica, o povo continuou adorando, o povo continuou orando, e Deus continuou revelando, falando, tocando, e a presença de Deus foi muito forte. Eu quero louvar Jesus pela liberdade que vocês estão dando ao Espírito Santo. A sua vida está debaixo do sangue de Jesus. Enquanto você vai estar desfrutando da vitória, que é a água que Deus vai te mandar, o teu inimigo, quando olhar para você, só vai ver o sangue de Jesus sobre a tua vida. Foi Deus quem te deu esta empresa, foi Deus quem te colocou nesta casa, foi Deus quem te trouxe para este país. Então descanse, porque você está protegido, guardado pelo sangue de Jesus. Nada acontece na sua vida se não for pela permissão ou direção de Deus. Se Deus quiser que você volte, você vai voltar e você vai ser abençoado lá. Mas se Deus quiser que você fique, não tem ninguém que impeça a vontade de Deus de se cumprir na sua vida, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue. Meu Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Feche os teus olhos agora e comece a orar. Isso, pastor. Comece a orar, comece a interceder. Fale com Deus. Fale para Jesus qual é a água que você precisa nesse deserto. Fala para Deus qual é a vitória que você precisa neste vale. Fale para Jesus qual é a resposta que você precisa. Fala para Ele, conta para Jesus. Abre o coração. Open your heart for Jesus. Aleluia, abre o seu coração aí. Glória, glória, glória. Fala com Deus, fala com Deus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Aleluia. Teu Espírito está
Sinta a presença dele aqui. A ti me achegarei. Ora mai de cobra sobre a mandarabacalaba. Que nos envolve. Oh, presença maravilhosa. Flua nesse lugar. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito enchendo esse vale com água. Haverá resposta, haverá provisão. Quantas pessoas nessa manhã, nessa tarde, querem entregar a sua vida a Jesus? Você quer entregar seus planos, projetos, propósitos? Você quer reconciliar com o Senhor? Quem sabe você estava parado na caminhada, afastado, vivendo uma vida sem a direção de Deus, entrando em guerras que não eram para você entrar. Mas hoje você quer entregar o controle e a direção da sua vida ao Senhor. Se tiver alguém, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você, apresentar você a Deus em oração agora. Tem mais alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus, que quer aceitar ao Senhor Jesus? Tem alguém? Oh, é isso mesmo? É isso mesmo, mãe? Olha quem está aceitando a Jesus hoje. Até ele olhou para trás. Vem fica aqui na frente. Isso, pode ficar aí. Hoje é o dia da decisão dele por Jesus. Você será um obreiro desta casa. E aonde Satanás impôs limitações, Deus vai colocar um testemunho. Porque a obra é completa. É completa. É completa. É completa. Quem crê, quem pode dar glória. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Adore ao Senhor. Só quem é mãe de filhos no espectro autista sabe do tamanho do milagre que está acontecendo aqui. Enquanto alguém disse vai ser não verbal, enquanto alguém disse vai ter limitações, Deus está dizendo será quem eu quero que ele seja. Deus vai colocar livros nas mãos dele, vai usar ele com o Espírito Santo. Deus está presenteando ele com uma inteligência extraordinária, e ele será uma ferramenta poderosa nas mãos do Deus Altíssimo. Há um Deus que faz o que o homem não pode fazer. Há um Deus que vai aonde nós não podemos ir. Aonde está mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Faça assim, deixa eu ver você. Tem mais alguém que quer voltar a reconciliar? É a sua hora, é o seu momento, é uma oportunidade do céu. A igreja, feche os seus olhos agora. Se você pode, coloque a mão no seu coração. Ou se você quiser estender as suas mãos ao céu, fique à vontade. Se você estiver perto da sua família, e quem sabe você está do lado do esposo, da esposa, do filho, abrace a sua família. Abraça o pai, a mãe. Abraça o amigo aqui na frente, a irmã. Você vai orar com alguém agora. Oh, essa oração é muito linda. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto você ora pelo seu amigo, Jesus vai renovar você. A presença do Espírito Santo está aqui. Eu vou pedir para o pastor da igreja orar por vocês. A Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja, e Deus dá igreja aos pastores. Existem bênçãos que Deus libera sobre nós quando nós caminhamos sob a liderança e a visão de alguém que Deus levantou. Vocês têm um privilégio tão lindo aqui de ter uma família que Jesus colocou para amar você, para cuidar de você. Vocês têm um privilégio, vocês não têm aqui artistas de palco, vocês têm adoradores. Esses meninos que estão crescendo no altar, no temor do Senhor. Líderes que amam a igreja, que fazem voluntariamente. Um pastor que ama a ovelha, que tem cheiro de ovelha. Então eu quero que o pastor faça essa oração. E quando o pastor estiver orando por você, Jesus vai batizar, vai renovar,
Vai vir água no teu deserto, e o sangue de Jesus vai te cobrir. Que Deus te abençoe.